em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu sei que essa é uma palavra muito conhecida da igreja, mas eu creio que Deus tem algo para falar conosco essa noite, amém? A palavra de Deus é nova toda manhã. Então sabemos que Ele pode trazer coisas novas para nós essa noite. Você crê? Você crê como eu? Glória a Deus. Amém? Vamos estar lendo. Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos vossos com a verdade e vestivos-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando-se sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Podem se assentar glorificando o nome do Senhor? Aleluia. Se por um acaso eu engasgar aqui, dar umas tossidas, vocês não ligam não, que eu tô ruim. Tava ruim, tô um pouquinho melhor, mas vamos ver, até o Senhor vai nos ajudando e nós vamos dando glória, amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida da igreja. É uma passagem a qual, quando nós vamos normalmente a congressos de jovens, obrigado, já estou precisando. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós temos congresso de jovens, quando nós temos congresso de mocidade, é um grande título e é um famoso tema conhecido pela igreja. Por quê? Porque nós incentivamos aos jovens a se revestir da armadura de Deus. Nós incentivamos a mocidade, as crianças, a se revestir, a fazer parte do exército de Deus e a estar vestido de toda esta armadura. Mas nós não conseguimos lembrar que esta armadura é para todos nós em todos os dias, em todos os tempos, em todas as fases da nossa vida. Essa armadura não é só para jovem, não é só para criança. Essa armadura foi dada para a igreja. E nessa noite nós somos igreja. E o Senhor está nos lembrando, é necessário termos dessa armadura. Esse texto é rico porque no versículo 10, quando nós lemos, o versículo 10 vai dizer assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor. Paulo, ele vem alertar aqui ao povo de Éfeso a ser fortalecido. Fortalecido no Senhor. Isso é muito importante, por quê? Porque a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, ele não pode estar fortalecido, ele não pode estar fundado, ele não pode estar baseado ou levantado em nós mesmos. Ele sempre tem que estar fortalecido no Senhor. Ele sempre tem que estar baseado no Senhor.
Não na força do nosso braço. Por quê? Porque ele vai dizer que não, nós não lutamos contra sangue. Nós não lutamos contra a carne que está ao nosso lado. Não, nós lutamos no reino espiritual. Então é necessário nós nos fortalecermos no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele vai dizer assim, olha, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura. Primeiro ele fala para se fortalecer, ou seja, é o lado interno. Depois ele fala revestir-vos, é o lado externo. E depois ele vai colocar assim, olha, para que podeis ficar firmes contra as ciladas. Paulo está advertindo por quê? Porque há uma guerra espiritual. Nós vamos ler em Daniel capítulo 9, Daniel estava aflito, Daniel estava orando, Daniel estava procurando uma palavra do Senhor, mas por 21 dias jejuando, ele não obteve resposta, ele não obteve direção, mas ele estava fortalecido no Senhor. O jejum de Daniel só permaneceu porque ele estava jejuando, fortalecendo no Senhor. Nós lemos aqui, o pastor leu a respeito do jejum. Eu não ia entrar nesse detalhe. E Daniel, capítulo 10, eu também não ia entrar nesse detalhe, mas é um grande passo para nós entendermos a função do jejum. A função do jejum não é para abrir portas. A função do jejum não é para libertação. A função do jejum não é para cura. A função do jejum é para dizer, Jesus, eu dependo totalmente de você. A função do jejum é para declarar como nós somos dependentes do Senhor. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, porque em Deus ele estava sendo fortalecido para vencer a tentação. Por quê? Porque ele seria tentado na carne. Ele não seria tentado no espírito, porque no espírito ele era forte, mas ele seria tentado na carne. As nossas elas aparentemente elas vêm contra a carne, mas elas não vêm contra a carne, elas vêm no espírito, e é necessário nós estarmos fortalecidos e revestidos no Senhor, no espírito. Daniel, angustiado, jejuando, não obteve resposta, porque havia uma guerra no reino espiritual. Ele não estava recebendo a resposta do Senhor, porque havia uma guerra que ele não podia vir. Ele estava pedindo uma resposta, uma direção do Senhor. E quando Gabriel chega para falar para ele, olha, Miguel estava lutando. O arcanjo estava lutando contra o rei da Pérsia. Mas esse rei da Pérsia não era o humano. Esse rei da Pérsia que ele está falando, o príncipe da Pérsia, estava falando sobre o maligno. Ele estava lutando na área celestial, na área espiritual. E muitas das vezes nós estamos achando que a prova é na vida física. A prova é dentro de casa. Nós achamos que a prova é no trabalho. Nós achamos que a prova é ministerial. Nós achamos que muitas das vezes, não, alguém está tentando levantar alguma coisa no ministério para que o meu ministério não frutifique, não. É no reino espiritual. Não parece que alguém jogou alguma praga, não parece que alguém está tentando lutar, que a minha família não está vencendo, minha família, meu casamento, os meus filhos, parece que uma situação que opõe eu e os meus filhos, não, é espiritual. Às vezes você pensa, isso aconteceu muitas das vezes, dentro da minha casa, achando que a guerra era contra o meu irmão. A guerra era contra o meu pai, a guerra era contra a minha mãe, não, a guerra é contra os meus tios, que eles não entendem, não, a guerra é espiritual. A guerra não é contra o ministério, a guerra não é contra a sua família, não, a guerra não é contra você na arte da carne, não, a guerra é no reino espiritual, se levantando contra você no reino espiritual. O inimigo coloca indiferenças para nós dentro do ministério, mas isso é espiritual. O inimigo coloca diferenças para nós dentro da nossa casa, mas isso é espiritual. O inimigo coloca diferenças no nosso casamento, mas isso é espiritual. É necessário sermos fortalecidos no Senhor.
para vencermos essa guerra. É necessário nós sermos revestidos do Senhor. Revestivos na palavra, revestivos na oração, revestivos no jejum. Por quê? Porque no Senhor você recebe essa armadura. Ele vai dizer contra as ciladas do diabo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 13. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceres inabalável. Abra sua Bíblia comigo, ou coloque na tela Isaías 26, capítulo 3, 26, versículo 3, melhor dizendo. Está escrito assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Às vezes nós estamos achando que as ciladas, porque irmãos, entenda, ciladas vão haver para nós, ciladas vão haver dentro de casa, ciladas vão haver no trabalho, ciladas vão se levantar, dardos serão lançados contra nós, e nós vamos ler isso, mas isso está dizendo assim, olha, tu conservarás em paz. Irmãos, é necessário nós termos paz na nossa mente. Por quê? Porque nós estamos fortalecidos e confiando firmes no Senhor. Firmes, para que possa resistir. Versículo 14 que nós lemos: estais firmes, cingido os vossos lombos com a verdade, e vestivos com a couraça da justiça. Isso está querendo dizer, a minha fé está no Senhor, eu estou firme no Senhor, a paz no Senhor. Quando nós recebemos do Senhor paz, pode ter guerra aonde for na nossa vida, nós estamos firmes no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Aleluia. Salmo 119. Salmo 119, versículo 133. 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Isso que ele está falando de iniquidade, não está falando simplesmente de pecado. Está falando de, muitas das vezes, a confusão. Ele está falando assim, firma os meus passos na tua palavra. Ele está falando assim, para que não tenha iniquidade, para que não tenha confusão. Ou seja, se eu estou firme no Senhor, tem confusão ao meu redor, tem confusão ao redor da minha casa, tem confusão ao redor da minha família, mas a minha casa está firme no Senhor, a minha vida está firme no Senhor, o meu ministério está firme no Senhor. Aleluia. Eu estava pedindo para o Senhor uma mensagem para esse culto, uma mensagem para essa última sexta-feira. Por quê? Porque é necessário nós estarmos firmes no Senhor para vencermos no ano que vem. Todos nós queremos obter vitória. Mas é necessário estarmos firmes no Senhor. É necessário recebermos do Senhor a armadura. E é por isso que ele ministrou no nosso coração essa noite, no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quando ele fala tomai toda a armadura de Deus, não significa, o que ele está querendo dizer? Que não é a partir do momento que você torna cristão que você recebe a armadura. Não, você precisa pedir a armadura. A armadura você precisa se alistar, você precisa pedir. Às vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e parecemos, talvez você já passou por isso. Parece que a sua vida é vulnerável. Parece que a sua mente é vulnerável. Parece que a sua casa é vulnerável. Parece que a sua família é vulnerável. O seu ministério. E você fala assim, mas por que toda vez que acontece alguma coisa, parece que vai derrubar?
parece que vai se desfazer. Parece que toda vez que eu tento, os meus sonhos, eles vão, eu sonho, eu planejo, mas parece que na primeira situação, na primeira cilada, parece que tudo vai se desfazer. É porque nós não pedimos o quê? Essa firmeza, essa armadura. É necessário nós falarmos: Senhor, revista a minha casa. Senhor, revista a minha família. Senhor, revista o meu ministério. Senhor, revista os meus sonhos. Pai, olha o ano de 2025. Eu quero entrar revestido do Senhor. Eu quero entrar revestido do teu poder. Senhor, eu quero entrar com a minha casa baseada, alicerçada no Senhor. Meus sonhos precisam estar firmados no Senhor. Não entre sozinho. Não entre em guerras espirituais sozinho. Você vai perder. Às vezes nós vamos entrar em guerra espiritual e nós vamos querer dizer o que a gente acha que tem que dizer. Às vezes nós vamos entrar em batalhas espirituais que você vai agir. Não, eu vou agir como eu quero. E não é assim não. Quando eu estou revestido do Senhor, quando eu estou com a armadura do Senhor, nada é feito da forma que eu quero. Não é. Eu não falo aquilo que eu quero. Não. Eu não ajo da forma que eu quero. Essa guerra não vai ser vencida da minha forma. Não. Ela precisa ser direcionada pelo general que está à frente da batalha. Portanto, tomar toda a armadura de Deus para que possa resistir. É necessário nós resistirmos. Tiago, capítulo 1. É necessário nós resistirmos. Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria, tende por motivo de toda alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E o que ele estava dizendo aqui? Eu vou abrir em Efésios de novo. Ele estava falando assim: olha, após resistir o dia mau, permanece inabalável. Toda guerra, ela tem o intuito de te fazer mais forte. As provações, ela tem o intuito de te fazer mais forte. Deus não quer trazer nenhuma provação para o crente, para que o crente seja reprovado, de maneira nenhuma. É para produzir em você fruto de perseverança. Para que eu preciso de perseverança? Você já viu aquele crente que tudo ele quer desistir? Ele não aguenta passar por prova, ele não aguenta passar por situações. E eu quero dizer para você nessa noite, 2025 tem muitas provas e muitas situações que nós vamos passar, mas é necessário nós passarmos perseverantes, crendo no Senhor e na força do poder dEle. E é necessário nós resistirmos. O crente, quando ele não permanece, quando ele não persevera, quando a prova vem e ele volta, novamente vai aparecer a prova para provar ele. Por quê? Porque a provação, ela produz perseverança. E o Senhor, Ele quer criar, irmãos, em nós. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos ser perseverantes. Muitas das vezes, irmãos, vai chegar situações na nossa vida que o casamento não está bom, a família não está bom, o ministério não está bom. Nada vai estar legal, mas é necessário nós permanecermos no Senhor. Eu quero te pedir, abra comigo, por favor. Abra em Números, capítulo 14.
É necessário, irmãos, nós permanecermos. É necessário nós perseverarmos. Por quê? Porque em momentos de guerra é necessário nós estarmos firmes naquele que nos prometeu. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, ou seja, começaram a gritar. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação disse-lhe: se morrermos na terra do Egito, ou se morramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eu vou parar por aqui, mas eu vou explicar para você essa situação. Moisés tinha separado 12 espias para serem enviados para Canaã. Os 12 espias, eles tinham que trazer um relatório de tudo que havia em Canaã, as coisas boas e as coisas ruins. Mas quando esses 12 espias voltaram, foi feita uma reunião de toda a congregação, e toda a congregação precisava saber o relatório. Quando esses 12 espias começam a dizer o que acontecia, eles só disseram as coisas ruins. Eles só disseram que havia gigantes. Eles só diziam que as cidades eram fortificadas. Eles só diziam que o povo era muito forte, que era impossível. Eles eram muito numerosos. Haviam animais gigantes. E o povo começa agora a se perturbar. O povo agora está amedrontado. Irmãos, este é o mesmo povo que ao se encontrar com as águas, o Senhor fala para eles: marcha. Moisés toca na água, o mar vai se abrir. Ao passar todo mundo, ele fala assim: pode tocar nas águas que vai fechar. Estende o teu cajado que vai fechar a água. E todos os cavaleiros de Faraó e Faraó morrerão. Eles viram o milagre de Deus. Eles viram a mão de Deus. Eles viram a promessa de Deus. Mas quando viram as coisas ruins, eles começaram a murmurar. E assim, irmãos, as coisas ruins vão aparecer. Vão dizer coisa ruim de nós. Vão dizer coisa ruim da nossa família. Desculpa ser um pouco mais aberto, mas vão falar assim: nossa, mas seu maridinho não é nada ajeitado. Nossa, aí você vai chegar em casa e vai falar: nossa, verdade, né? Olha, meu marido não fala bem, não se expressa, não tem nada. Olha, que coisa ruim. Vai falar assim: nossa, sua esposa, nossa, seus filhos. Nossa, mas seus filhos dão muito trabalho. Nossa, vão chegar falando da sua família. Vão falar do seu ministério. Nossa, mas você não prega nada. Mas você é muito fraco na pregação. Olha que oração fraca. Olha que coisa ruim. Olha que vão falar do seu ministério. Vão falar muitas das vezes de todas as suas. Nossa, mas você trabalha muito ruim. Você vai chegar: não, eu trabalho muito ruim também. E aí você vai começar a murmurar. Você vai começar a entrar em contenda consigo mesmo, com discussão. Meu Deus, mas que casa ruim que eu tenho. Meu Deus, mas que trabalho, mas meu Deus, que ministério. E você começa a murmurar. Esquecendo de tudo aquilo que Deus prometeu. Que era nesse marido que Deus ia te abençoar. Que era nesse ministério que Deus ia fazer. Que Ele ia fazer prosperar todas as obras da tua mão naquele trabalho que você tem. E você não consegue ver a mão de Deus e você só vê o problema. É por isso que nós precisamos permanecer e resistir aos dados inflamados. Por quê? Porque o inimigo vai começar a inflamar na tua cabeça tudo quanto é tipo de murmuração. É por isso que ele vai dizer, por causa do capacete, irmãos.
Ele vai dar para você o escudo, porque as flechas vão ser lançadas contra você. As flechas vão ser lançadas. Irmãos, olha, com todo respeito, eu não quero ser pessimista quanto ao ano de 2025, mas eu quero te dizer, haverá provações no ano de 2025. E você vai estar firmado aonde? Você vai estar revestido em quem? Você vai estar fortalecido e perseverando, ou você vai desistir na primeira aprovação? E Deus está falando para mim e para você nessa noite, se revista, se fortaleça, se prepare. Por quê? Porque aquele que está preparado, irmão, você vai ver que todo aquele que vai correr, todo aquele que vai passar por uma grande provação vamos se dizer assim, nas Olimpíadas, vai passar pelas Olimpíadas, ele passa o ano treinando para correr 1, 2, 3 vezes. Irmãos, ele passa o ano inteiro se preparando para correr aqueles 500 metros raso. Irmãos, 500 metros rasos são 40 segundos para um bom corredor. Ou seja, ele se preparou o ano inteiro para correr 50 segundos. E nós queremos almejar vencer. Vencer dentro de casa, vencer as provações. Você quer ver os seus sonhos realizados, mas nós não estamos nos preparando para isso. E Deus está falando, se prepare para o ano de 25, do ano de 2025. Por quê? Porque há muitas vitórias, mas há muitas provações. Se prepare, se revista. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos no capítulo 14 de Números. As mentes fracas, irmãos. Irmãos, de 12 que foram enviados, só 2 voltou com uma boa notícia. Olha, a terra é como o Senhor realmente falou. A terra produz mana, leite e mel. Olha, a terra produz tudo quanto a semente é lançada. Olha, realmente tudo aquilo que o Senhor falou, a terra é bonita. A terra produz. Realmente o Senhor nos dará a vitória e nós venceremos todo aquele povo que está lá. Irmãos, olha, eu preciso de pelo menos 2 aqui comigo essa noite, dizendo que o ano de 2025 vai ser diferente. Nós vamos conseguir, a igreja do Senhor vai avançar. Por quê? Porque tem muita gente que vai se levantar contra. Tem muita gente que vai falar, mas eu quero dizer para você nessa noite, eu conto com você. Deus conta com você, porque nós estamos revestidos, nós estamos fortalecidos na palavra. E qual é a palavra? O ano de 2025, Deus nos dará vitória. É vitória dentro da nossa casa, é vitória financeira. Se prepare, se revista. Por quê? Porque as guerras são espirituais. Ore. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. No versículo 18. Eu preciso correr. Versículo 18. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo, com oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu preciso pegar alguns detalhes desse versículo. Irmãos, é orando em todo tempo. Aqui está o resultado. Aqui está o segredo para a sua vitória. É orar em todo tempo. Irmãos, você quer ver um crente que não ora? É o crente, olha, com todo respeito, é o crente atribulado. É o crente que tudo tem problema. É o crente que, olha, você vai ver, ele só vê problema dentro de casa. Você vai ver, irmãos, olha que situação difícil. Você vai ver ele falar assim, o meu pastor, ora pelo meu marido. Está com problema, está atribulado. Pastor, ora para o meu filho. Pastor, eu estou com um problema lá no meu trabalho. Parece que a perseguição é contra ele. Ô meu pastor, ora por mim. Eu estou sendo perseguido na igreja. Ô meu pastor, olha. Ele não está orando. Por quê? Porque a oração traz paz.
A oração traz paz nas guerras, a oração traz paz na mente, a oração traz paz no espírito. A guerra pode estar travada, ele está orando, ele está crendo que a vitória é certa. Por quê? Porque aquele que deu para ele deu o marido, ele deu a casa. Ô irmãos, esse ministério qual que você tem foi Deus que te deu. Essa casa que você tem foi Deus quem te deu. Irmão, quando você ora falando, pai, olha, eu cansei de orar, irmão, falando assim, pai, o meu casamento, olha, quem sustém é o Senhor. Pai, olha, a minha família, quem sustém é o Senhor. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada. Você viu que todas as situações que você entra, seja no trabalho, seja financeiro, seja na saúde, você vê que quando você entra na situação, isso tudo mostra que nada é pela tua força. Você já percebeu isso? Você já percebeu que toda situação que o casamento... Você vê que o casamento sempre vai entrar em prova, sempre vai entrar em situação. A vida financeira você sempre vai estar em aperto, mas você viu que isso tudo nunca dependeu do Senhor, de você, sempre depende do Senhor. Aí você começa em oração, pai, olha, a minha vida financeira está nas tuas mãos. Pai, sustenta a minha vida financeira. Pai, olha, sustenta o meu casamento, sustenta o meu ministério, sustenta, pai, os meus sonhos, sustenta os meus projetos. Por quê, pai? Porque a guerra está travada. E aí o Senhor começa a trazer paz no seu coração. E é isso que Ele vai dizer, orando em todo tempo. Porque quando você está orando, aí existe paz no teu coração. A guerra pode estar travada, mas existe paz no teu coração. Existe paz dentro da tua casa e você fica, Senhor, eu te glorifico. Por quê? Porque a guerra está travada, mas eu tenho paz dentro da minha casa. Eu tenho paz para colocar a minha cabeça no travesseiro. Pai, eu estou com dificuldade. Pai, a minha saúde está ruim, mas eu tenho paz no Senhor. Por quê? Porque aquele que me prometeu que eu vou chegar no ano de 2025 vitorioso foi o Senhor. Aquele que me prometeu que a minha casa vai chegar de pé foi o Senhor. Aquele que prometeu que no ano de 2025 eu vou colher os frutos do meu ministério foi o Senhor. Não existe prova, não existe dificuldade para um crente que está em oração. Não existe. Por quê? Porque o crente que está em oração, ele sempre tem, vem cá, fica calmo. As coisas vão dar certo. Aqueles que estavam firmes nas promessas do Senhor, Ele acalmou o povo, falou, se acalmem, o Deus que nos prometeu, Ele nos dará também a vitória sobre este povo forte. O Deus que nos prometeu, Ele também nos dará essa terra. E assim, quando as coisas estão difíceis dentro de casa, você fala, calma. O Deus que nos prometeu, Ele vai nos dar o ano de 2025. Quando as coisas estão difíceis financeiramente, que parece que nós não vamos chegar no ano de 2025, faltando uma semana, já vem alguém falando, calma, Deus tem auxílio, Deus tem socorro para você, se acalma. É o crente que ora. E eu quero dizer para você, seja um crente desse dentro da sua casa. Seja um crente que ora dentro da sua família. Seja um crente que ora lá no trabalho, irmãos. A guerra está travada no trabalho. Estão se levantando contra você. Parece que vai ter um pacote que vai ser lançado. Meu sogro tem uma dessa. Parece que todo ano ele vai ser mandado embora. Ele fala, olha, vai ser o facão da empresa. A empresa vai mandar não sei quantas mil pessoas e eles já falaram que vai. Eu vou rodar esse ano de mim não passa. Aí daqui a pouco está lá, ele o ano que vem. Irmão, esse é o crente que ora. Parece que nada vai acontecer, mas ele está calmo. As contas vão ser pagas. A situação vai se acalmar. Esse é o crente que ora, irmão. Orando todo o tempo. Irmãos, essa súplica no Espírito é diferente da oração. Irmão, a súplica não é a mesma coisa que a oração. Entenda, não é. Quando você está desesperado, você grita. O primeiro sintoma que vai acontecer do seu nervosismo, muitas das vezes é sair um som espontâneo de dentro de você, que às vezes é um grito. Às vezes é numa situação de medo, às vezes é numa situação de perigo. E isso tende a acontecer, de sair um grito.
E essa é a súplica, irmãos. Irmãos, crente que ora quieto, amém, glória a Deus, Deus ouve. Mas em situações de muitas das vezes perigo, é necessário suplicar. É necessário você se lançar aos pés com gritos, com choros. Deus socorre. Deus me salva. Deus se levanta. Deus, eu te peço, entra com providência. Irmãos, isso é uma súplica. Você viu que todo mundo estava tranquilo dentro do barco. Quando o barco começou a ali se mexer, as ondas começou a atacar o barco, todo mundo começou a gritar de medo. Quando eles veem Jesus, a primeira coisa que eles fazem, eles têm medo, eles gritam. Quando Pedro, ele vê que é Jesus, ele fala assim, olha, se for realmente o Senhor, me faz andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas, mas ali ele começa a olhar para as águas. Ele começa a olhar para a dificuldade, e agora ele começa a afundar. Irmão, quando nós começamos a afundar, nós precisamos gritar ao Senhor. Pedro, ele suplicou, ele clamou ao Senhor e esticou a sua mão. Segura a minha mão. Irmãos, é necessário nós gritarmos pela nossa família. Isso significa sacrifício. Às vezes nós não queremos nos sacrificar pelo ministério que Deus nos deu. Às vezes nós queremos levar o ministério a banho-maria. Deus, me leva assim, ó, bem mansinho. Me leva assim, ó, bem tranquilinho. Olha, o Senhor está no barco. Olha, nada vai acontecer. Foi o Senhor que mandou a gente ir para o outro lado. O barco está bem, olha, vai me levando assim, ó, banho-maria. Mas quando as ondas vêm, é para provar a nossa fé. É para nos provar. Irmãos, é necessário nós nos lançarmos, nos sacrificarmos. Quando Pedro, ele clama, ele fala, Senhor, me socorre. Senhor, socorre o meu ministério. Senhor, socorre a minha causa. E eu quero dizer para você nessa noite, seja essa pessoa. Seja essa pessoa dentro da sua casa. Quando não há cura. Quando não há onde, não existe mais escape, nós estamos com dívida, nós estamos com problemas financeiros, estamos com problemas na saúde, problemas familiares, problemas ministeriais, é necessário nós suplicarmos, ou seja, é necessário nós nos lançarmos ao Senhor. Se lance aos pés do Senhor falando, Pai, é só o Senhor. Reconheça, irmãos, reconheça que não é com a sua força. Reconheça que não é do seu jeito. Reconheça que não é a forma que você trabalha, a forma que você fala, que as coisas vão dar certo. É só no Senhor. É só o Espírito Santo de Deus que pode te ajudar. Aí depois ele coloca assim, ó, e vigiando. Aí, irmãos, aí entra no momento difícil. E vigiando. O crente necessita vigiar em todo o tempo. Vigiar em todo tempo. Vigia no que fala. Vigia no que faz. Vigia nas ações. Irmãos, é muito difícil quando a gente... Você já viu aquela situação que parece, chega uma pessoa... Eu vou falar para você, existe vários isso. Existe uma pessoa que quer te atiçar. Tem uma fofoca quentinha para te lançar e vai te colocar no meio da situação. Você vai ficar todo embaraçado no trabalho, na casa. Vigia. Vigia, porque se você falar isso daqui, você perde a bênção. Às vezes a situação dentro de casa está terrível. Isso já aconteceu em casa também. Que eu quero dar um grito, que eu quero... Deus fala, vigia. Não é da sua forma. Às vezes a gente estamos no ministério, parece que as coisas estão contra a gente e a gente quer se levantar. Deus está falando, vigia. É orando, é suplicando, mas é vigiando em todo o tempo. É com perseverança. Irmãos, o crente que vigia, ele não é pego desatento. Ele não é pego em toda situação.
Não, crente que vigia, ele sempre recebe vitória. Existe uma prova, mas ele sai vitorioso. Existe uma fofoca com o nome dele, mas ele sai vitorioso. Existe um problema dentro de casa, mas ele sai vitorioso, porque ele está vigiando. Ele tem visão. Ele recebe do Senhor direção, porque ele ora, ele vigia. Salmos capítulo 1. E eu encerro. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso daqui é um conselho para nós no ano de 2025. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Isso é aquele que está em oração e está vigiando em todo o tempo. Ele não anda em conselhos, irmão, de pessoas qualquer. Isso eu quero te dizer, não ande em conselhos de alguém que te dá lá no trabalho, a respeito da forma que você tem que fazer. Não ande entrando em conselho de pessoas ímpias a respeito do que você tem que fazer dentro da sua casa. Não ande segundo em conselho de pessoas que não têm direção de Deus para a sua vida com relação ao seu ministério. Medita sempre na lei do Senhor. Lá você vai obter direção. E assim vai dizer no versículo 3, pois será como a árvore plantada, ou seja, ela sempre vai dar fruto. 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Isso é uma ordem para nós. Eu preciso vigiar. Eu preciso me atentar à palavra do Senhor. Eu preciso permanecer, mas eu preciso orar. Irmãos, crente que ora, ele recebe vitória. Isso eu não estou falando, irmãos, eu não estou sendo demagogo. Ou seja, eu não estou falando superficialmente, irmãos. Eu estou falando isso de uma forma espiritual. Todo aquele que ora recebe vitória. Por quê? Porque a sua fé está no Senhor. A sua direção vem do Senhor. A sua vida espiritual sempre está firmada no Senhor. Não existe palavra contrária que faz ele se esmorecer. Não existe palavra contrária que faz ele querer recuar. Ele sempre está indo avante. Ele sempre está prosseguindo. E o Senhor quer trazer isso para nós essa noite, irmãos. Prossiga sempre. Sempre forte, sempre firme, sempre perseverante. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Revesti-vos, pois, do Senhor, da sua armadura. Eu não vou entrar em detalhe porque todos os irmãos conhecem a armadura. Mas ele deixa bem claro para nós que é necessário nós sermos fortalecidos no Senhor. Ser revestidos no Senhor, sermos firmes no Senhor. É necessário nós termos e resistir. É necessário nós resistirmos às palavras ao contrário. Contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa família. Por quê? Porque é necessário nós permanecermos no Senhor de forma inabalável. Se coloque de pé, por favor. Aonde está a sua fé? A sua fé está só nas circunstâncias boas? Você acredita que no ano de 2025 você não vai passar por prova nenhuma? Você acredita que você não vai passar por dificuldade nenhuma? Você acredita que não vai ter situações? Não, vai ter. Mas aquele que persevera inabalável no Senhor, ele recebe vitória. O Senhor está falando, persevere em mim. Fique firme em mim.
Fique firme na minha palavra, se fortaleça na minha palavra, se reveste do meu espírito, por quê? Porque os dias maus vão se chegar, mas aquele que sempre está em mim, ele persevera e recebe a vitória.